Olá, está começando mais um programa do Veja Pop. Meu nome é Raquel Carneiro e hoje eu estou aqui com um convidado especial, o Ulisses Campbell, jornalista e escritor. Seja bem-vindo, Ulisses. Obrigado, Raquel. O Ulisses escreveu a trilogia Mulheres Assassinas, que... Opa, pesado. Como diz, trilogia são 3 livros, né, sobre 3 crimes que marcaram o Brasil, né, sobre Suzane von Richthofen, Flor de Lis e Elise Matsunaga, certo? Certo. E agora esses 3 livros estão sendo relançados nessa trilogia atualizada. E aí eu quero começar, Ulisses, falando de uma notícia que tomou no noticiário recentemente, que foi a gravidez da Suzane von Richthofen, que foi um furo seu, né? Você pode me contar como é que você descobriu isso? Sim, depois que eu publiquei o livro da Suzane em 2020, o Suzane Assassina e Manipuladora, aí as pessoas... foi um livro que vendeu muito bem, ele virou um best-seller, ele foi para a lista dos mais vendidos da revista Veja. Daí as pessoas, os leitores que moram perto da Suzane ali, pessoas da própria família que acolheu a Suzane, amigos da faculdade, começaram a ser meus informantes. Então, se a Suzane ela não dá um passo, a Suzane está no supermercado, eles me mandam foto. E aí, quando ela recebeu o resultado da gravidez, que já estava com 14 semanas, eles me informaram. Mas isso não é suficiente também para eu bancar a informação. Aí eu fui checando, eu saí procurando com outras fontes até que eu tive a confirmação. E essa informação nova que o livro traz agora na reedição de 2023. Entendi. E também saiu a história de que, se for uma menina, ela vai batizar de Isabela, que seria uma homenagem a Isabela Nardoni. Essa história é verdade? Não, essa história é verdade, que ela planeja batizar de Isabela, mas não é verdade que se trata de uma homenagem à filha da Ana Carolina Oliveira. Essa informação já está publicada no livro de 2020, porque eu tive acesso ao exame criminológico da Suzane, que ela fez dentro da cadeia com psicólogos, e numa dessas sessões, numa dessas terapias com a psicóloga, a Suzane é perguntada o que ela vai fazer fora da cadeia, porque todos os presos, só para as pessoas entenderem, os presos que cometem crime contra a vida de membros da própria família, quando eles estão perto de conseguir benefícios, como saidinha, cumprir pena em liberdade, eles são obrigados a passar por esses testes criminológicos, onde a justiça quer saber como eles lidam com o crime que eles cometeram e se a família que eles assassinaram um membro vai acolhê-los novamente. Então, dentro desse processo criminológico, a Suzane comenta como a psicóloga, isso está no processo de execução penal dela, que ela pretende ser mãe, que ela está muito preocupada com o que seria uma gravidez tardia, porque ela começou a sair da penitenciária com quase 40 anos, e ela diz que se fosse menino, ela poria o nome de Benjamin, e se fosse menina, ela poria o nome de Isabela. Esse registro, Raquel, ele data de um documento que eu tenho, que é de 2017. O que aconteceu? Agora que confirmou que a Suzane está grávida, que essa informação vem no livro novo, e que essa informação se tornou pública, coincidiu com documentário que foi lançado sobre o caso Nardoni, que o nome da vítima é Isabela, e criou-se essa fake news, que seria homenagem a Isabela Nardoni, pelo fato da Suzane ser amiga da Ana Carolina Jatobá, que é a madrasta de Isabela, que foi presa, condenada por ter assassinado a menina. Agora, tem uma coisa também que quem estuda criminologia sabe que não faz muito sentido, porque na cabeça do criminoso, a vítima ela é uma inimiga. Então ninguém homenageia, nenhum criminoso homenageia uma vítima, porque a vítima, na cabeça deles, que é uma cabeça muito louca, né, eles estão ali por conta da vítima. Então, se a Suzane quisesse fazer algum tipo de homenagem, ela poria o nome de Jatobá na filha, né, e não o nome de Isabela. É mais ou menos assim que funciona a dinâmica do crime. Entendi. E me conta como é que você se envolveu com... Porque, assim, essas histórias, elas têm um apelo muito grande. A gente tem muita curiosidade por saber o porquê essas pessoas fizeram isso, Sim. né? Como elas estão hoje em dia. E eu queria primeiro saber por que você acha que tem tanto apelo assim, esse tipo de história, e depois como você se envolveu com essas investigações.
Então, é curioso, tudo começou aqui na redação da revista Veja, né, que eu trabalhei na revista como repórter durante 8 anos. Comecei lá em Brasília, vim aqui para São Paulo pela revista. E as matérias, não só na revista aqui, na Veja, mas em todos os lugares, ela tem um índice de leitura muito alto. A Veja, sempre que a gente publicava a matéria sobre a Suzane, na edição seguinte, naqueles assuntos mais comentados, a Suzane liderava. O público, Raquel, ele tem muita curiosidade com esse tipo de crime, porque quando você cobre o crime nesses grandes veículos, você traz o crime, você leva o crime, na verdade, para dentro da casa das pessoas e elas começam a ter aquela sensação de que aquilo está muito perto delas. Por exemplo, a Suzane, ela estudou numa das maiores faculdades de direito aqui de São Paulo. Então isso faz com que o público se sinta meio, nossa, podia ter sido aqui no meu bairro. A Ana Carolina Jatobá, também aqui em São Paulo, com o Alexandre Nardoni, eles cometeram o crime num prédio da classe média. A Flor de Lis, num raio muito maior, ela foi eleita a deputada federal mais votada do Rio de Janeiro, era uma pastora gospel de sucesso, ela vendia muitos discos, ou seja, em resumo, essas pessoas, essas criminosas, elas estão inseridas na mesma bolha que a gente vive. Uhum. E você acha que o fato delas serem mulheres instiga mais essa curiosidade? Sim, sim. Não à toa que o título do box é Mulheres Assassinas, porque eu vi que começou uma onda muito grande de feminicídio no Brasil. O feminicídio sempre existiu, ele só foi agora rotulado, né, deram um nome para esse tipo de crime. Ele sempre existiu, mas aí quando ele começou a ganhar esse rótulo de feminicídio, eu acho que o fato de eu mostrar que mulheres também matam, que não são só os homens, despertou uma curiosidade a mais. Então, por exemplo, a Elise Matsunaga, quando eu lancei o livro dela em 2021, as pessoas começaram a ter muita empatia por ela, porque eles começaram a ver quem era a Elise Matsunaga e quem tinha sido a vítima, o Marcos Matsunaga. E como eles descobriram que ele era um homem pelo livro, descobriram que ele era um homem muito violento, um homem tóxico, um homem muito machista, muito misógino. Então eles começaram a colocar a Elise num lugar de empatia, sabe? Essa mulher... Muitas mulheres me escrevem, nossa, se eu fosse a Elise, eu teria feito a mesma coisa, porque esse homem não tinha como a gente se livrar dele senão matando. E é incrível, tanto o marido da Flor de Lis, o pastor Anderson, e o marido da Elise Matsunaga, o Marcos Matsunaga, quando você vê a história deles também, que está biografada no livro, você descobre que era um tipo de relação que era impossível você se separar dela pelas vias comuns, sabe? As vias que todo mundo se separa. Pela jornada que cada um construiu. A casa da Elise era uma casa que tinha mais de 300 armas. Eles eram muito violentos, eles praticavam caças. Então, isso é um elemento, assim, de que quando aquele casamento começa a entrar em conflito, as armas pode ser uma solução para eles. Entendi. E me fala um pouquinho dessa jornada que agora resulta nesse box. Que, enfim, você vem acompanhando isso há muitos anos e me conta um pouco sobre esse bastidor. É incrível, Raquel, porque, por exemplo, eu lancei o livro da Suzane em 2020, o livro da Elise Matsunaga em 2021 e da Flor de Lis em 2022. Só que aí eu achava que eram edições definitivas porque eu não mexeria mais nele. Mas elas próprias, o destino que elas tomaram depois que os livros foram lançados, me obrigou a atualizar esses livros. Por exemplo, a Suzane, quando no livro, como ele foi um livro feito em 2018, concluído em 2019 e publicado em 2020, quando eu lancei, ela ainda estava presa e casada com Rogério Alberg, com o desejo de ser pastora. Só que de 2020 para 2023, muita coisa mudou na vida da Suzane. Ela entrou na faculdade, ela se separou do Rogério, ela se casou ela começou a namorar um médico, engravidou deste médico. Ela foi morar em Bragança Paulista e causou um tumulto na cidade, porque eles não aceitam a presença de uma
de uma mulher condenada por assassinato na cidade. Então eu fui obrigado a atualizar, porque a vida dessas pessoas continua. A Elise Matsunaga, quando o livro termina também, ela está presa, agora ela já está solta, está fazendo transporte de aplicativo, falsificou um atestado de antecedente criminal para poder trabalhar. Ou seja, eu me fui obrigado a colocar numa nova edição o desdobramento da vida dessas mulheres. A Flor de Lis, quando eu lancei o livro logo depois da sentença, que condenou ela a 50 anos de cadeia, em novembro de 2022. Olha só como não tem nenhum ano. De novembro de 2022 para cá, a gente está em setembro, a Flor de Lis, ela já arrumou um namorado, já está pedindo para se casar com esse namorado, ela já diz que tem uma arritmia cardíaca, está pedindo um novo julgamento. É o livro, inclusive, que mais ganhou atualização da Flor de Lis. A Flor de Lis ganhou 2 capítulos a mais, porque foi também uma vida muito movimentada. Muito interessante. E você, quais são os seus próximos planos aí? Então, aí agora eu vou dar um tempo nessas mulheres. Vai começar agora uma nova trilogia chamada... Não sei se vai ser esse o nome, Homens Assassinos, ou se vai ter um outro título. Mas o meu próximo livro é O Maníaco do Parque, que eu já estou fazendo a pesquisa. Ele vai ser solto em 2028, porque ele completa os 30 anos de cadeia, apesar dele ter mais de 100 anos de condenação. Então eu tô agora a gente vai jogar luz um pouco em cima dos crimes cometidos por homens. Okay. Mas as mulheres continuam entrelaçadas no meu trabalho, porque o Maníaco do Parque, apesar dele ele é um homem assassino, mas todas as vítimas dele eram mulheres. Então acaba sendo um livro também sobre mulheres, porque ele é mais focado nas vítimas que sobreviveram e nas vítimas que morreram. Então, eu trago... ele é um livro com uma essência feminina ainda. Entendi, faz sentido. Ulisses, muito obrigada pela sua presença, parabéns aí pelo projeto. Tá, eu queria aproveitar para falar que o lançamento, esses livros eles já estão em pré-venda na Amazon, e fico muito feliz que eles estão já mesmo na pré-venda encabeçando lista dos mais vendidos. Ele vai ter, dia 22 de setembro, no Conjunto Nacional, um lançamento na Livraria Drummond, uma noite de autógrafos, e ele vai estar em todas as livrarias a partir do dia 15 de setembro. Excelente. Então, acho que a gente ainda vai conversar muito nessa Sim. vida. Muito obrigado pelo convite, Raquel. Parabéns pelo programa. Obrigada. Saudade aqui que eu vim matar aqui Saudade na revista. Da Veja. Sim. E é isso, pessoal. Esse foi o Veja Pop. Até a próxima edição.